Queridos amigos, é com grande alegria que nós estamos novamente levando uma programação espírita ao seu coração. Agradecemos aos nossos telespectadores da TV A Caminho da Luz e também da Rádio Clube de Itapira, que leva semanalmente uma mensagem sempre de amor, de paz e de alegria. Agradecemos ao nosso querido Gabriel da técnica da TV A Caminho da Luz e também ao nosso querido Maguila, que está aí na técnica da Rádio Clube de Itapira. E a você, o nosso telespectador da TV e os nossos ouvintes da Rádio Clube, que a paz de Jesus possa nos envolver. Como fazemos sempre, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores. Moi Pneus, ao Júnior, o nosso abraço. Tenha certeza que você, ao dizer que é ouvinte do programa Caminho da Luz, terá um desconto especial. E também lá na loja do João, o João que te receberá com um carinho, com um abraço muito grande. E se você também falar que é ouvinte do programa Caminho da Luz, você vai ter um desconto lá na Casa Baioque da 15. E também o nosso abraço carinhoso ao José e também ao Rodrigo, que é da JF Telecom, onde você pode contratar a sua internet por um preço bastante acessível. Vamos iniciar o primeiro bloco, André, estudando a obra de André Luiz, Nosso Lar. Primeiramente, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Um abraço aos nossos telespectadores da TV A Caminho da Luz e os nossos rádio-ouvintes da Rádio Clube de Itapira. Nós que já estamos caminhando para 16 anos de programa, nós não, nosso querido Sérgio, com vários companheiros, para chegarmos até hoje a termos já esse programa há quase uma década, partindo para a segunda. Então é com grande alegria que mais uma vez nós entramos em sua casa. Queridos amigos, nós vamos estudar hoje o capítulo 36º, que se intitula Sonho. Nós vamos ver um pouquinho essa questão que é muito interessante para o nosso estudo. Vamos ler um pouco e depois teremos a oportunidade de falar e estudar o capítulo. Prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Nós vamos notar que o passe não é uma prática exclusiva de nós, os espíritas. Nosso lar, por exemplo, não é vinculado a religião alguma, como, por exemplo, o Brasil não é. É um Estado laico. Nosso lar também é assim. Mas eles utilizam da transmissão magnética. E André Luiz já estava na condição de um passista do outro lado, ajudando os enfermos, transmitindo-lhes uma carga positiva que poderiam ajudá-los naquele momento no reajustamento, seja do seu corpo espiritual, seja da emoção, seja de algum desajuste que ali estava tendo, ali estava passando. Então ele já se encontrava na condição de um trabalhador. Olha a evolução de um doente que chega na cidade para a condição de um trabalhador, de um voluntário. O passe é simplesmente a imposição das mãos, como nos ensinou Jesus. Jesus que nos ensinou a estendermos as mãos e a orarmos em favor daquele que passa por algum tipo de dificuldade. Vamos seguir um pouco adiante? Pela manhã, regressou Tobias às câmaras e, mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele, contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e, pelos serviços iniciais, receberá bônus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento, quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora
sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite, e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse você em nome dele. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa, pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse à casa por descansar. Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso, ao lado das câmaras de retificação, e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. Antes de darmos continuidade, houve uma parte aqui, querido Sérgio, telespectadores, amigos que acompanham pela rádio, que me chamou muita atenção quando Dona Laura disse: acompanhei-o em espírito durante a noite. Vejamos bem, na região em que eles estavam, é uma região que esses espíritos já tinham uma facilidade muito maior de desdobramento, por exemplo, do que nós temos aqui. Eles lá tinham a necessidade de dormir. Se o corpo semimaterial deles dormiam, algo deles saíam. Então nós começamos a notar que a vida no mundo espiritual é muito parecida com a nossa. Realmente não se há esse corpo carnal, denso que nós temos aqui, na dimensão, por exemplo, de nosso lar, mas há um corpo mais sutilizado, mas que não deixa de ser semimaterial. E ela, que já era uma pessoa dotada de muito amor, tinha muitos bônus horas, era uma companheira afetuosa, companheira de trabalho, ela acompanhou André Luiz quando seu corpo semicarnal estava dormindo, ela acompanhou em espírito o seu trabalho, as suas conversas, a sua noite, como é que foi o seu primeiro dia de trabalho. Quer dizer que, na verdade, André, logicamente é um campo de estudo a se realizar, mas o perispírito também tem outros corpos, que também se desloca. Enquanto o perispírito, que é o corpo espiritual, na qual ela se encontra no mundo espiritual, estava dormindo, ela então saiu do corpo e ela acompanhou o seu trabalho. Veja, lógico que nós não vamos aqui gastar muito tempo, porque é um estudo que nós demandaria um tempo bastante grande para tentarmos compreender esses ensinamentos. Mas fato é que é um princípio de um novo conhecimento. Um outro fato que nos chama a atenção, André, é que André Luiz se sentiu cansado, fatigado. Ele precisava de descanso. E Tobias arrumou ao lado um quarto para que ele pudesse repousar um pouco, ou seja, para que ele pudesse dormir. O espírito dorme? Olha como nós, André, não temos muita visão do mundo espiritual. Chico Xavier veio abrir novos horizontes para todos nós. E ele ficou profundamente contente de ver aquelas pessoas que eram seus familiares em nosso lar, passaram a ser, senão consanguinamente de uma vivência aqui na Terra, mas espiritualmente, Lísias e a sua mãe, que eram para ele a sua família. Interessante analisarmos esses aspectos. Vamos ler um pouquinho mais? Recolhida ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que compreendem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Daí a instantes,
sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas, para onde me dirigia. Impossível responder. Ao meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar, nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir, sem exclamações de qualquer natureza. Extasiado, embora com as magnificências da paisagem, parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André, desembarquei com precipitação, verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. No momento, abraçava minha mãe, em transbordamento de júbilo. Olha que interessante, querido Sérgio. Depois do primeiro dia de trabalho dele, que ele havia ficado em tratamento durante 1 ano, que ele começou a compreender a necessidade do trabalho, que ele se matricula no trabalho, ele deixa o orgulho de querer ser um médico do outro lado e aceita ser um enfermeiro. Foi no primeiro dia que ele trabalhou com amor, com carinho, com desvelo, que ele se sente muito cansado e ele, ao descansar, ao repousar, porque você falou muito bem, o corpo que ele está utilizando lá também tem a necessidade do repouso, ele encontra a sua mãe. Nós ficamos imaginando a saudade que ele não estava, porque se ele ficou de 8 para 9 anos no umbral, em sofrimento, mais 1 ano para se recuperar no hospital, já são 10 anos, até que ele conseguisse trabalho. Ele foi ter a oportunidade de ver sua mãe depois de uns 12, 13 anos que ele já havia desencarnado, fora os anos que a sua mãe já havia desencarnado antes dele. Então realmente a saudade era muita e nós ficamos imaginando a beleza que não foi e a cena comovente que não deveria ter sido esse reencontro de almas amigas. No primeiro momento, André, nós percebemos que a mãe veio lhe visitar no hospital, né? Então, o primeiro encontro foi no hospital, onde a mãe veio visitar. Agora, a situação é diferente. Vamos relembrar que Tobias havia preparado um quarto, ele entrou no quarto e ele adormeceu. O mesmo caso que aconteceu, que nós acabamos de comentar há pouco, da mãe de Lísias, que em espírito veio ver o que André Luiz estava fazendo. André Luiz foi para o quarto, deitou-se e ele então saiu daquele corpo semimaterial e ele foi para um lugar distante. E agora nós vamos começar a perceber que agora ele já foi de encontro com a mãe. A primeira oportunidade que ele tem de sair de nosso lar para ir para uma esfera mais alta. Poderíamos perguntar, por que ele não foi com o corpo? Porque a região pela qual a sua mãe se encontra é uma região mais avançada. E o perispírito dele ainda impregnado das imperfeições que ele levou da última existência, não conseguiria penetrar nessa região. Ainda. Ele precisaria se depurar ainda mais, então ele só poderia, naquele primeiro momento, visitar a sua mãe em sono. Olha que fato interessante para o nosso estudo. Vamos ler um pouquinho mais? Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira, sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz
eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar. E tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmavam-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado, no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se, desse modo, formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedia na terra, declararam-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança aos aflitos, constitui bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me, nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de cariciosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que há maior alegria em dar do que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens, que todos os milionários da terra congregados no serviço, sublime embora da caridade material. Não tem vergonhas de amparar os chaquentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo. Vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvida
o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu Pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha todos, desde o mais lúcido, embaixador de sua bondade, aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Nós vamos notar, nesta parte que foi lida, a mãe de André Luiz fala com uma sutileza, convidando seu filho com muito amor a não mais se iludir com as coisas que ele se iludia quando aqui estava ainda encarnado. Ela convida o seu filho tão amado a se entregar de corpo e alma ao trabalho, mesmo que muitas vezes aos seus olhos é um rebaixamento pela condição que ele tinha aqui e pela condição que ele se encontra na sua nova realidade, na cidade de nosso lar. Ela mostra a figura de Jesus na condição do nosso médico das almas, médico de nossas enfermidades, em que nos deu os mais variados remédios a curarmos as enfermidades que trazemos em nossos corações, que trazemos em nossas mentes. E ela convida André ao trabalho, mostrando que só o trabalho vai poder o ajudar naquela fase de recomeçar a sua jornada no mundo espiritual, começando tendo que driblar o homem velho, tendo que dar espaço ao homem virtuoso, deixando para trás todo aquele cabedal que trazia consigo. Não era fácil, mas ela percebia, na noite que havia se sucedido, o trabalho do seu filho, e aquilo alegrara profundamente o seu coração materno. É lógico, André, que quando nós passamos a esmiuçar frase por frase dessa obra tão fantástica, bebendo desta água fecunda do Evangelho, do poço de nosso Senhor, nós vamos entender algumas coisas belas. André estava tão ansioso pelo trabalho, mas mais ansioso, no bom sentido falando, estavam os seus amigos, os seus parentes. Vejamos que o seu primeiro dia de trabalho foi assistido pelos seus amigos, pelos seus familiares, aqueles que gostam de André, através do desdobramento. A própria mãe de André acaba de referir-se também que acompanhou o primeiro dia de trabalho do André. Por isso que nós voltamos a falar que há muita coisa que, lógico, precisaríamos nos aprofundar mais, mas é importante nós entendermos como é bonito você possuir um espírito puro, como é bom você já estar numa condição melhor, quantas oportunidades você tem de usar o mecanismo de situações ligadas ao nosso espírito que nós desconhecemos pela nossa ignorância, pela dureza de nossa alma. Então nós começamos a ver que a mãe de André Luiz pede a Jesus, faz uma petição, para que quando ele fosse atendido, no primeiro dia de trabalho dele, ela pudesse o acompanhar. E ela pediu para que, se ele tivesse preparado, ele pudesse ir fazer uma visita onde ela estava. E aqui, André, é a primeira vez que ele começa a tomar as primeiras notícias com referência ao seu pai. A sua mãe já lhe diz que ele está em zonas umbralinas, zonas de sofrimento. Nós vamos ver um pouco adiante. Esse capítulo nos comove. Esse capítulo nos chama a atenção. Esse capítulo nos faz compreender a grandeza da importância do nosso esforço, da nossa dedicação. Como é bonito usar as múltiplas variedades do nosso espírito
Como é bonito nós podermos sermos libertos ainda dessa ignorância que paira do homem velho que ainda reluta dentro de nós. Por isso, queridos amigos que estão nos ouvindo, porque muitas vezes até não são espíritas, frequentam outras religiões, e nós aqui respeitamos todas as religiões. Mas é verdade que o Espiritismo traz alguns conceitos que facilita e muito para podermos compreender o porquê nós temos que nos esforçar para nos tornar melhores. O desdobramento do mundo físico e do mundo espiritual, a condição pela qual nós vamos chegar no mundo espiritual, qual é, senão aquela daquilo que nós fizermos nessa existência. Lógico que André estava, como o nosso querido André Luiz, que está aqui conosco, fez uma menção, irradioso, porque mais de 10 anos se passara por um sofrimento atroz, até que ele pudesse trazer a cume todo esse momento de luz para a sua alma. E ele começou a perceber como é bom ser bom, como é bom ajudar, como é bom servir. Ele sentiu uma riqueza que ele nunca havia sentido antes. Primeiro, André era de uma família rica, aquinhoada no campo da matéria, mas ele não era feliz. Era extremamente orgulhoso, era extremamente vaidoso. Quando ele, então, tem o seu primeiro dia de trabalho, voltado para Jesus, amando o próximo e auxiliando o próximo, ele sente uma alegria tamanha em seu coração que ele não consegue descrever a sua beleza. Vamos ler um pouquinho mais? Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Nossa base de compensação une 2 fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor de hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra, mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais, no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores, a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe, por algum tempo, na terra e noutros mundos. Todo administrador sincero e cioso dos serviços que lhe competem, todo pai consciente está cheio do amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador, vigilante pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva seu direito de entender-se
com o trabalho, quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade e experiência, mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede a sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria ao que sabem renunciar. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente, qual o menino que adormece após a lição. Perdi a consciência de mim mesmo, para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosa sensação de alegria. Essa parte descrita com tanto carinho e com tanta riqueza e com tanta beleza, nós notamos um coração materno, o quanto que pode ajudar a um filho nos seus propósitos sinceros. Quando ele estava encarnado, ele acreditava que a sua mãe era muito sentimentalista. E quando ele começa a ver que a vida não é apenas o que o mundo poderia lhe oferecer dos bens materiais, haja visto o que o nosso querido Sérgio acabou de dizer, aqui quando ele esteve encarnado, ele tinha de tudo que um homem sonharia em ter: dinheiro, fama, respeitabilidade, tinha o seu nome aclamado, mas não era feliz. E quando ele chega no mundo espiritual, começa a trabalhar no anonimato, vai trabalhar nas câmaras de retificação, um departamento importante, mas sem qualquer expressão de vulto na cidade de nosso lar. Como, por exemplo, se ele trabalhasse no Ministério da União Divina, que já é o ministério mais elevado em posição espiritual da cidade, e ele começa a trabalhar como um simples enfermeiro, renunciando a tudo que ele havia sido aqui na terra. E quando ele está diante da sua mãe, ele vê quanto tempo ele perdeu por não ter ouvido um conselho materno, por ele não ter dado ouvidos à sua mãe, que com tanto amor, com tanta capacidade de amar e de instruí-lo, tentou colocá-lo no caminho do bem. Mas ele, largado nos labirintos da vida, presos ao que o mundo o iludia, não deu valor à mãe que tinha. E quando desencarna, passa por tudo o que ele passou e que já estudamos, ele reencontra sua mãe, e a sua mãe reafirma as grandes verdades que a vida toda havia lhe dito e lhe ensinado. Vamos acrescentar mais alguns itens importantes que nós acabamos de ler. Primeiro, a mãe de André Luiz faz referenciar-se ao bônus hora. Naquele momento, ele já estava passando a receber o bônus hora. Porque até então, vamos relembrar que André Luiz estava em nosso lar na condição de um doente. Segundo ponto, André Luiz, vamos relembrar que o próprio Chico sempre dizia tratar-se do grande médico sanitarista doutor Carlos Chagas, que trouxe para a humanidade uma descoberta gigantesca. Ele trouxe para nós uma vacina capaz de curar as pessoas a doença chamada a doença de Chagas, que levou o seu nome. Era um pequeno mosquito chamado barbeiro, que a partir do momento em que ele pica a pessoa, aquele veneno vai até o coração e o coração incha de uma maneira tal que o desencarne vem em seguida. Vejamos que esse homem foi importante para nós. Quantas milhares de pessoas foram dizimadas exatamente por ter sido picado pelo barbeiro, por ter sido picado por essa doença. É verdade que ele tinha duas escolhas.
Quando ele se tratou em nosso lar, ele poderia ter continuado aquele médico arrogante, mas ele escolheu o caminho do trabalho, que a própria Dona Laura, mãe de Lísias, havia dito a ele. Muitas pessoas nos instruem, muitas pessoas dizem qual é o caminho que nós devemos seguir, mas às vezes deixamos de seguir o caminho do bem pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa intolerância. Mas coube a mãe dele a dizer a ele: meu filho, a partir de hoje você está registrado na folha de pagamento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o seu esforço, toda a sua dedicação, todo o seu trabalho no campo do bem, você terá uma renda. E essa renda vai poder auxiliar você, ou vai poder mesmo auxiliar aqueles que você ama, se necessário for, com a permissão divina. E ele se entusiasmou, porque havia recebido seu primeiro dia de salário, aonde já começava a sair da condição de doente, passando para a condição de um trabalhador. E isso, André, me encanta. Isso demonstra para todos nós que não precisamos chegar às raias da angelitude para sermos o trabalhador do Cristo. Precisamos tentar anular um pouco o nosso personalismo, o egocentrismo que ainda decanta em nosso coração, para podermos daí sim darmos passos eretos, para que a nossa alma, diante da candura do Evangelho, possa servir a quem necessite, servir ao próximo, como Jesus legou a sua máxima: amai-vos uns aos outros, como eu tanto vos tenho amado. E aí, ele entendeu, André Luiz, naquele instante, que aquela outra frase de Jesus estava permeando-lhe o coração: façais aos outros o que gostaria que os outros os fizessem. André, sentindo o amor que havia pairado em nosso lar, dinamizou-se em seu coração e passou a servir, e passou a trabalhar, e com certeza nós vamos ver mais à frente o grande progresso que André Luiz teve a partir do momento que ele começou a servir a Jesus. É interessante que nós lembramos, por exemplo, neste momento, de Paulo, que quando as portas de Damasco caem da montaria e Jesus questiona o porquê que ele estava lhe perseguindo, nós vamos notar que foi nesse momento que André Luiz encontrou a sua porta de Damasco e compreendeu o trabalho, não apenas o trabalho com Jesus, não apenas o trabalho com os bons espíritos, mas o trabalho dele para com ele mesmo. E ele começou a se sentir útil. Ele, apesar do cansaço, apesar de ter sido uma noite muito cansativa, porque eram muitos enfermos, os samaritanos haviam trazido muitos doentes, ele estava cansado, mas com a alma alegre. Ele estava, enfim, realizado. Alegria esta que ele não encontrou numa profissão brilhante que ele havia desempenhado aqui, seja na condição de um médico, ou mesmo na condição de um pesquisador e cientista. Então é esta alegria, é esta a estrada que nós somos convidados a não esperarmos a desencarnação para encontrar. Mas nós, os espíritas que já temos compreensão, que já somos convictos da nossa fé e da nossa crença, eis a oportunidade do trabalho. Vamos ao trabalho, vamos encontrar a nossa porta de Damasco, para que não esperemos encontrá-la no mundo espiritual. André Luiz desencarnou sem saber o que iria encontrar do outro lado. Nós desencarnamos sabendo o que iremos encontrar. É interessante, André. O símbolo do Natal convida as pessoas a serem fraternos. As pessoas se preocupam em dar uma cesta básica, se preocupam em dar um brinquedo a uma criança. Muitos até ensaiam a ir a uma instituição de caridade, dar um prato de comida. Gestos belíssimos que é
o gesto verdadeiro de um cristão. Mas também é importante fazermos uma análise que sermos caridosos apenas no Natal é muito pouco, já que nós temos 365 dias no ano. Vamos aumentar um pouco. Vamos iniciar assim no Natal. Vamos acoplar o espírito de Natal em nosso coração. Mas vamos, a partir de janeiro, fazermos isso mensalmente, para que depois nós possamos fazer isso semanalmente, para quem sabe um dia, com a graça do Evangelho de Jesus, possamos fazer isso todos os dias. Queridos amigos, estamos encerrando este bloco, ou para quem está nos acompanhando pelo canal do YouTube, estamos encerrando este programa, mas eu gostaria de convidar a você para mandar sua mensagem. O que está achando? Sua sugestão? Mande para os nossos e-mails. O do nosso querido Sérgio Vilar é vilarsergio1@superig.com.br. O meu, vilarandré2@yahoo.com.br. Ou nos acompanhe pelo Facebook, através dos nossos nomes. Procure por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. E todas as sextas-feiras eu atualizo o blog com uma matéria nova. Conheça o meu blog www.andreluizvilar.com.br. E não se esqueça de conhecer o nosso canal do YouTube, o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Não apenas veja o vídeo, inscreva-se no canal para que você possa receber os vídeos novos. A tecnologia nos permite isso, né? Receber em casa aquilo que nós queremos para o nosso estudo. Queridos amigos, nós vamos nos despedindo do programa A Caminho da Luz, desse primeiro bloco, melhor dizendo, porque com certeza é importante para todos nós. Não sai daí não, já retornaremos.